Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um resumo, quiz, enfim, aqui para nós estudarmos para a prova sobre o primeiro reinado aqui no Brasil. Vamos lá? Primeira pergunta. Qual foi a causa principal da Guerra da Cisplatina? Alternativas A, B, C ou D? Vamos lá. Tempo. E a resposta correta é a letra B. Conflito pelo controle da província Cisplatina. Enfim, essa província ali ficava onde hoje se encontra o atual território do Uruguai. Próxima questão. O que foi a Noite das Garrafadas? Leiam aí alternativas A, B, C e D. Tempo. Alternativa correta, letra C. Foi um conflito entre portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro. Esse conflito ocorreu no dia 13 de março de 1831, ali entre militantes, vamos dizer assim, de portugueses e de brasileiros que entraram em confronto devido à não compactuação de algumas ideias que estavam naquele momento ali. Próxima pergunta. Qual era o nome da Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824? Alternativas A, B, C ou D. Tempo. A alternativa correta, Carta Magna, de 1824. Esse é o nome correto, ok? Próxima pergunta. Qual foi a principal característica do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? Alternativas A, B, C ou D. Tempo. Vamos lá. Alternativa B, uma centralização dos poderes do imperador. Lembrando que o poder moderador consistia aos três outros poderes, executivo, legislativo e judiciário, estavam submetidos ao poder do imperador, que era através do poder moderador. Próxima pergunta. Qual foi a consequência da Guerra da Cisplatina para o Brasil? Alternativas A, B, C ou D. Tempo. Alternativa correta, letra B, a perda da província da Cisplatina, que hoje até corresponde ao atual território do Uruguai. Próxima pergunta. Quem assumiu o trono português após a abdicação de Dom Pedro I em Portugal, lá em Portugal, lembre-se? Alternativa A, B, C ou D. Tempo. Resposta certa, alternativa C, Dona Maria II. Dona Maria II era filha de Dom Pedro I, enfim, se tornou a primeira rainha ali em Portugal. Próxima pergunta. O que levou Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro? Alternativa A, B, C ou D. Tempo. Vamos para a resposta. Alternativa B, protestos populares e pressão política. Enfim, todo o contexto que o Brasil estava vivendo nesse momento e um descontentamento popular levou à abdicação do trono por parte de Dom Pedro I no Brasil em favor de seu filho Dom Pedro II, que até então era de menor, e houve a regência ali, mas foi protestos populares e pressão política. Próxima pergunta. Após a abdicação de Dom Pedro I, quem assumiu o governo do Brasil? Respondi essa questão na pergunta anterior. Alternativa A, B, C ou D? Vamos lá. Tempo. E a resposta correta, bom, ali está a letra A, Dom Pedro II, mas nós sabemos que Dom Pedro II estava
como ainda menor de idade, não poderia assumir o trono, então foi a regência. Houve várias regências até Dom Pedro. Então, consideramos a alternativa correta a letra C, ok? A regência. Próxima pergunta. Qual foi o principal produto exportado pelo Brasil durante o primeiro reinado e que começou a ganhar importância econômica? Alguns deles aqui talvez nós nos confundamos, mas o principal produto de exportação do Brasil durante o primeiro reinado. Tempo. Resposta B, o café. Também, claro que nós exportávamos algodão e tabaco, mas o principal produto até então era o café. Próxima questão. O que foi a Guerra da Cisplatina? Alternativa A, B, C ou D? Tempo. Resposta correta, letra B. Uma disputa territorial entre Brasil e Províncias Unidas do Rio da Prata. Ok? Próxima pergunta, vamos lá. Por que a Confederação do Equador foi derrotada? Alternativa A, B, C ou D? Tempo. Resposta correta, letra B. Uma falta de organização e apoio militar das províncias. Causou a derrota ali das províncias confederadas nessa Confederação do Equador contra o regime imperial. Próxima questão. Qual evento marcou o início do primeiro reinado do Brasil? Qual evento marcou o início do primeiro reinado do Brasil? Alternativa A, B, C ou D? Tempo. Resposta correta, letra C, a independência do Brasil. Essa é quase inerrável, queridos. A independência do Brasil marca o início ali do primeiro reinado com Dom Pedro I. Próxima questão. Qual foi o governante do Brasil durante o primeiro reinado? Também pergunta respondida logo atrás na questão anterior. Alternativas A, B, C ou D. Quem foi o governante do Brasil durante o primeiro reinado? Tempo. Alternativa correta, letra B, Dom Pedro I. Próxima questão. O que foi a Confederação do Equador? O que foi a Confederação do Equador? Alternativas A, B, C ou D? Vamos lá. Tempo. Resposta correta, letra B. Uma revolta no Nordeste contra a centralização do poder de algumas províncias que ali se reuniram em desacordo com ideias, com propostas políticas, enfim, econômicas de Dom Pedro I. Próxima pergunta. Qual evento marcou o final do primeiro reinado? Qual evento marcou o final do primeiro reinado? Alternativa A, B, C ou D? Tempo. Alternativa correta, letra C, a abdicação de Dom Pedro I. Devido às questões políticas que estavam acontecendo aqui, o descontentamento com seu reinado, ele retorna para Portugal para tomar conta da sucessão familiar no trono português. Próxima pergunta. Quem foi enviado a Portugal para casar com Dom Miguel e assumir o trono? Tempo. Resposta correta, letra A, Dona Maria da Glória. Ali que nós vemos que ela assume o trono e depois ela era de menor, enfim, ainda, e Dom Miguel, há propostas de se casar com ela, que era todo em parentesco ali, e ele usurpa o trono. Mas foi Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I. Próxima pergunta. Qual foi a reação das províncias do Nordeste
à centralização do poder por Dom Pedro I? Qual foi a reação das províncias do Nordeste à centralização do poder por Dom Pedro I? Alternativas A, B, C ou D? Tempo. Resposta correta, letra B. Criaram a Confederação do Equador. Próxima pergunta. O que motivou a criação? O que motivou a criação da Confederação do Equador em 1824? Alternativa A, B, C ou D? Tempo. Resposta correta, letra B. A insatisfação com a centralização do poder imperial por parte de Dom Pedro I. Próxima pergunta. Qual foi o impacto da morte do jornalista Líbero Badaró em 1830? Qual foi o impacto da morte de Líbero Badaró em 1830? Alternativas A, B, C ou D? Tempo. Alternativa correta, letra B. Crescimento da insatisfação popular com o governo de Dom Pedro I. Já vi em maus lençóis esse momento e com a morte desse, vamos dizer assim, rival político, e que todas as supostas acusações caíram sobre Dom Pedro I, agravou ainda mais a insatisfação popular contra o seu governo. Próxima pergunta. Ok, acabamos por aqui, então são as nossas questões. Espero que isso tenha ajudado. Bons estudos e até mais.